Vamos lá, gente. Continuando aqui. Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental, no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornado trejeito nervoso e alucinado, de nos socorrermos a nós próprios, na ânsia constumaz de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Lembra aqueles, por exemplo, aqueles que se enforcaram, tentavam tirar a corda do pescoço, aqueles que se afogavam, tentavam respirar, batiam os braços para respirar, ele via o rio e todo mundo enxergava aquele rio, aparecia para todo mundo. Uns tentavam tapar aqui a cabeça por causa do tiro, uns que deram tiro, os que tomavam remédios, sentiam a garganta queimar, tentavam jogar para fora todo aquele medicamento, aquele veneno que tomava, né? Tem muitas crianças que têm uns tiques nervosos, é por isso, é consequência disso, de um ato suicida. Talvez, pode ser, né? Não vamos julgar, que não dá para generalizar. Como ficou explicado, havia aqueles que se preocupavam em estancar hemorragias, havia os enforcados a se debaterem de quando em quando, porfiando é teimando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas ou trapos que lhes pendiam do pescoço, os afogados bracejando contra as correntes que os haviam arrastado para o fundo, os retalhados, entre aspas, né? Retalhados, aquela pessoa que foram cortadas em pedaços, né? Os que caíam nos trilhos de trem e foram cortados em pedaços. Os retalhados, hediondos, quais fantasmas fabulosos a se curvarem em intermitências macabras, na ilusão de recolherem os fragmentos dispersos, ensanguentados, do corpo carnal que lá ficara algures, estraçalhados sob as rodas do veículo, à frente do qual se arrojaram em audaciosa aventura, supondo furtarem-se ao sagrado compromisso da existência. Tais gestos, repetimos, à força de se reproduzirem, desde o instante em que se efetivara o suicídio. E quando o Instituto de Conservação imprimiu na mente o impulso primitivo para a tentativa de salvamento, haviam degenerado em vício nervoso mental, sucedendo-se por meio das vibrações naturais ao princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico-espiritual. Urgia que a caridade, sempre pronta a espalmar asas protetoras sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dulcificando males e sofrimentos, impusesse sua benevolência à anomalia de tantos desgraçados perdidos nos pantanais de tredas alucinações. Para isso, enquanto apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à caridosa finalidade, os irmãos operadores murmuravam, ao passo que sugestões magnânimas reboavam pelos labirintos do nosso eu, com repercussões precisas e fortes, quais clarinadas despertando-nos para uma alvorada de esperanças. Eles estão fazendo o tratamento hipnótico, tá? No Reiki, a gente coloca as mãos aqui, uma na nuca, uma aqui na testa. A gente desenha símbolos e vai repetindo frases como, por exemplo, a partir de hoje eu sou uma pessoa livre, a partir de hoje eu sou uma pessoa corajosa, sou uma pessoa amorosa, minha vida transborda de amor, sabe? Essas autossugestões, eles estavam fazendo a mesma coisa. Vamos ver as sugestões que eles estavam colocando na cabeça dos internos aqui, para eles perderem esses vícios que eles tinham, né? Esses vícios de ficar tentando se livrar do objeto que provocou o suicídio deles. Lembrai-vos de que já não sois homens, que não estão mais encarnados. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal.
a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Então cortando a ligação, porque a ligação é mental. Então é pela mente que você corta a ligação com o corpo físico. Já não tem mais aquele laço, já foi desfeito. Para eles poderem ser socorridos, os laços do perispírito que ficaram grudados, que ficaram no corpo ainda, ficaram unidos ao corpo, já foram cortados. Então, agora tem que ser feito o corte mental, porque eles ainda se achavam presos ao corpo. É por isso que eles estavam sentindo todas as repercussões do que acontecia no corpo físico. Então, precisava cortar, fazer o corte mental agora. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. Ai, gente, que pena que o Jerônimo não pôde assistir a isso, né? Que pena, gente. Preferiu desobedecer, preferiu ir visitar a família na hora que ele quis, do jeito que ele quis, ao invés de ter passado por esse tratamento bendito que ia deixá-lo mais forte, mais capaz de receber esses choques, talvez até, eu não diria ajudar os parentes, porque o suicida já não tem condição mais de ajudar, não tem condição de ajudar ninguém que ficou aqui na Terra, mas eles já não receberiam esses choques vibratórios com tanta intensidade. Eles estariam melhor protegidos, né? Magneticamente mais fortes. Éramos sensíveis às demonstrações de afeto e consideração. Um frêmito de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer, na vasta assembleia, figuras hirsutas, desgrenhadas e apavorantes do vale sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos entre aspas, e por isso mesmo dóceis às orientações fornecidas pelos insignes diretores do asilo que nos abrigava. Um ou outro mantinha-se menos homogêneo, oferecendo o problema mais sério a resolver. Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Dentre esses destacavam-se os retalhados ele sempre coloca entre aspas, né? As pessoas que se atiraram em frente a trens, em frente a veículos e tiveram o corpo todo decepado, afogados, despenhados de grandes alturas e etc. Atordoados, como que atoleimados, não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupavam eles o asilo do manicômio, por inúmeras conveniências, entre outras as que arrastavam a necessidade de encobri-los à nossa visão, pois repugnava-nos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o restabelecimento. Não obstante, foram igualmente encaminhados ao local da reunião, e quando acompanhados por nossos delicados amigos Joel e Roberto, entramos no vasto salão. Ali os extinguimos entre muitos outros enfermos. Desculpa, gente. Ali os distinguimos entre muitos outros enfermos que, como nós, haviam sido requisitados. Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam como nós mesmos vínhamos tentando desde alguns dias para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. Então riam-se de si mesmos, em comovedores desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns dos outros, como a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido pela informação
de que já não deviam sentir aquelas impressões. E como se o riso sacudisse vibrações tormentosas. Riam para se desacostumarem àquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. No hospital eram proibidas as rábicas convulsões do vale sinistro, e chorar nas esperadoras aflições com que para trás havíamos chorado era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava por intermédio do desvelo dos seus servos. Não dá para ficar falando cada um da sua dor, né? Era proibido. E eu, observando-os, ria também, sem fugir à estranha similitude da falange. Sentamo-nos a um sinal de Roberto. Nada apresentava à sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não for o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações de caridade em que nosso derredor pululavam, teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas, como o orvalho refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando de dúlcidas vibrações. A um ângulo do tablado que do fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. 2 jovens iniciados puseram-se a examiná-lo a tempo que irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, ladeado por outros 2 companheiros, aos quais apresentou a assembleia como instrutores, que nos deveriam orientar e a quem deveríamos o máximo respeito. Satisfeito, reconhecemos nesses os 2 jovens idus que nos receberam quando da nossa entrada para o hospital, Romeu e Alceste. Silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos, envolvidos nas mais embaraçosas redes da desgraça, acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas. Desciam sobre as latitudes do nosso merencório cantão, as nuanças tristonhas do crepúsculo, que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tão a pesada melancolia que infundia em nosso derredor. 6 melodiosas pancadas de um relógio que não víamos ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião. E cântico harmonioso de prece, envolvente, emocional, elevava-se em surdina, como se até nossa audição chegasse por meio de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante, que não poderíamos avaliar, enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra de irmão Teócrito o sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, participando a descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Era um instante amorável do Ângelus, 6 horas da tarde, né? Onde se reúnem para fazer a oração à Virgem Maria. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria, apresentando-nos reunidos pela primeira vez para uma invocação. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. Gente, a prece alimenta a alma, né? É o alimento do espírito. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua, de nossas mães, a que nenhum de nós certamente amara devidamente, para cometer suicídio. Não ama a mãe, né? Nem a mãe, nem a esposa. A ensinar-nos ao pé do leito o balbúcio sublime da primeira oração. Como tudo isso estava distante, quase apagado sob as voragens das paixões e das desgraças daí consequentes. E eis que, inesperadamente, tais lembranças ressuscitavam. Almo fantasma que vinha para se impor com o sabor de ósculos, beijos maternos em nossas frontes abatidas. Fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-os à ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Seria longo enumerar minúcias das belas
quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarde memorável, os quais integravam o melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação terapêutica moral, com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Não adianta só a gente fazer tratamento magnético, né? Você tem que fazer cursos também para você entender sobre energia, entender sobre as leis do universo. De que adianta você receber um tratamento, limpar toda essa carga negativa, se você não aprende como não voltar a colocar mais? Se for retirado de você toda essa energia negativa, daqui a pouco, se você for entrar numa lama, daqui a pouco tomar banho e no primeiro momento corre para a lama de novo. Você tem que aprender como não entrar na lama. Você tem que aprender a construir uma ponte para você passar por cima do lamaçal e não ter que se sujar de novo. Diremos apenas que nessa primeira aula fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito no nosso senso íntimo, que a incerteza quanto ao estado espiritual para o qual resvaláramos foi hábil e caridosamente removida da nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimentos, se impusesse à evidência. Ficamos categoricamente convencidos da nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, o que até então para a maioria era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis. Foi nesse momento que eles entenderam que já eram espíritos. Lembra que Jerônimo, mesmo após 13 anos, ele ainda achava que ele estava encarnado? Ele achou ainda que ele ia chegar na casa dele, a filhinha está pequenininha, a esposa ainda ia estar lá, tanto que levou um ramalhete de flores para a esposa. Ele ainda não se entendia como um espírito desencarnado. Só a partir desse momento que receberam esse tratamento magnético, que receberam essa doutrinação, que receberam essa hipnose, é que eles foram entendendo, que eles passaram a entender que já tinham deixado o corpo de carne. E quantos anos se passaram, gente? Quantos anos se passaram desde que cometeram suicídio? Mais de 10. Até o momento em que puderam ser socorridos e entenderam que já não estavam mais vivos. E tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções, as operações irrefutáveis. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandado. Belarmino de Queiroz e Souza, que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Auguste Comte, foi convidado, dentre outros, que depois receberam o privilégio a subir ao estrado, onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Devemos observar que o irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Colocaram um ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertara nossa atenção à chegada, ao qual ligaram por um diadema preso a tênues fios que cediriam cintilas imponderáveis de luz. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o, em tom assaz grave, de que converia voltar-se a alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o revigorando sua mente com emanações generosas que de suas próprias forças extraía. Belarmino obedeceu passivo e dócil a uma autoridade para a qual não possuía forças capazes de desagradar. E recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, supliciando-o sem tréguas, e a urgência do suicídio, para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sob atrozes sofrimentos.
Teve tuberculose, né, gente? O tuberculoso sofre muito. Morre, inclusive, por falta de ar, asfixiado. Como eu não queria passar por isso, preferiu acabar com o sofrimento dele de uma vez, né? Para não sofrer aos poucos, preferiu sofrer de uma vez só. Sabe aquela música do Christian Ralph? Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Sabe? Chora, peito, me mata de uma vez, para não dar tempo de pensar em você. Então, quis acabar com o sofrimento dele de uma vez para não ficar sofrendo a prestação. E olha só o que ele causou, né? Séculos e séculos agora de sofrimento. Ao invés de sofrer em um ano, alguns meses, um ano, 2, vai ter que sofrer séculos e séculos. À proporção que se aproximava o desfecho, porém, o filósofo comtista esquivava-se, recalcitrando a ordem recebida. Suores gelados como que lhe banhavam a fronte ampla de pensador, na qual o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Entretanto, o que mais surpreendia era que, na tela fosforescente a qual se ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente, fato empolgante que a ele próprio, com uma assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amaro drama que precedeu o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. Gente, a energia não desaparece, ela só se transforma. Tudo que você pensa, tudo que você sente é energia, não vai desaparecer. Mesmo que tenha sido pensado, sentido há 500 anos, esse pensamento, esse sentimento ainda existe. A este seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido. Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava-as, explicando os acontecimentos a respeito do suicídio, antes e depois de consumado, qual é mérito professor a elucidar ignaros em matéria indispensável. Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente, do seu casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. Estava mostrando o espírito se desprendendo do corpo pelo suicídio. Assistimos assim à surpreendente, inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como louco à revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis, criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis, eternas. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo comtista, já bastante estremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo, com minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente, apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Por esse eficiente, quão singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido esquecimento, que erroneamente esperara encontrar no túmulo. Todo mundo que comete suicídio pensa que vai esquecer, quer fugir de alguma coisa, né? Não esquece, gente. E não foge de nada. Acaba encontrando mais sofrimento ainda. Entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário, pela estranheza de que se revestia, o fato de todos trazermos pendentes da configuração astral, quando ainda no vale, fragmentos reluzentes, como se de uma corda ou cabo elétrico arrebentados se desprendessem estilhas dos fios tenuíssimos que os estruturassem, sem que a energia se houvesse extinguido,
Ao passo que explicavam os mentores, residir em tão curioso fenômeno toda a extensão da nossa acrimoniosa desgraça, amarga, né? Amarga desgraça, porquanto esse cordão, é o cordão de prata que liga o perispírito ao corpo físico, pela morte natural, será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal, por meio de caridosos cuidados de obreiros da vida, da vinha do Senhor, incumbidos da sacrossanta missão da assistência aos moribundos, enquanto que pelo suicídio será ele violentamente despedaçado. E o que é pior, quando as fontes vitais, cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longa, ainda mais o solidificavam, mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma. Como se você pegasse uma tela, assim, um tecido novo. Pensa num tecido novinho, forte, firme ainda, que não está desgastado pelo tempo, e vai e arrebenta ele assim. Ele fica, não corta com a tesoura, arrebenta ele, assim, rasga ele, despedaça ele com as mãos. Ele vai ficar todo cheio de fio, soltando para tudo quanto que é lado. Vai ficar todo espedaçado. É exatamente assim que fica o cordão de prata de quem comete suicídio. Fica todo despedaçado. E ele não é cortado. Ele não é desligado do corpo físico. Então, tudo que acontece com o corpo, toda a decomposição, passa para o suicida, passa para o espírito. E vai sentir o frio eterno. Vive num eterno gelo, o suicídio, né? Que é o gelo do cadáver. Eles ainda têm sensação de fome, têm sensação de sede, porque o corpo carnal sentia essas necessidades, então a mente ficou ainda pegada ao corpo. Não que o corpo morto sinta necessidade de comer. Né? Tem até umas culturas que vão lá e colocam comida, colocam bebida, colocam coisas que o morto gostava, né? Não que o corpo vá comer, tenha necessidade, o corpo morto tenha necessidade de comer, não tem. Mas a mente ficou impregnada dessas necessidades. Vocês veem aqui que mesmo que depois, eles só podem sair do vale quando esse cordão for perderem esse magnetismo todo e puder ser desligado. Mesmo após o desligamento do cordão, eles ainda têm mentalmente a sensação de fome, mentalmente a sensação de frio, mentalmente a sensação de que ainda estão vivos. Por isso que eles passam por essa hipnoterapia. Para mentalmente entenderem que eles já se desligaram do corpo. Apesar desse cordão agora já ter sido desligado, eles precisavam se desligar mentalmente do corpo. Quando a gente passa por uma doença terminal, esse cordão ele vai se desatando, sabe? Aos pouquinhos. Um tecido, quando ele vai envelhecendo, ele começa a se desfazer, ele vai se soltando. Quando ele está no vinho, ele está firme, né? Está forte, está bonito, está vigoroso. O suicídio é como você pegar ele e rasgar. Ao passo que quando ele está velhinho, você só faz assim e ele já se despedaça inteiro. Por isso que às vezes uma doença prolongada é uma bênção, né? Porque ela vai desligando já o espírito lentamente do corpo. As pessoas já vão se desligando pela doença. Todo mundo na hora da morte tem espíritos responsáveis pelo desligamento, o que não acontece com o suicida. Não dá para eles serem desligados, porque eles mesmos provocaram a morte deles. Eles não contam com a assistência desses espíritos que trabalham no desligamento, né? Todos são amparados por espíritos na hora da morte e na hora do nascimento, mas os suicidas eles não contam com esse amparo, com essa proteção. Ora, diziam-nos que, a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produziu em nossa organização fluídica, não se falando aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciante, ser-nos-ia indispensável voltar a animar outro corpo carnal, visto que, se não o fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordes com o progresso. O perispírito do suicida ainda fica cheio dessas disfunções.
e ele precisa expurgar para um corpo físico, o corpo físico tem que absorver essas deficiências como se fosse uma esponja. Então, aquele que por exemplo, deu um tiro no ouvido, ele ficou com esse órgão no perispírito danificado. Então, ele tem que nascer na Terra com o ouvido ou surdo, ou com muito pouca audição, ou com muito problema de ouvido, para ir expurgando tudo isso. Às vezes precisa de 2 encarnações assim, porque em uma não dá para expurgar tudo, né? Senão ele vai viver com essa desarmonia no perispírito dele, na parte do ouvido espiritual, eternamente, se ele não reencarnar e não expurgar para o corpo físico. Nesse caso, o físico funciona como uma esponja. Sabe quando você vai limpar uma panela gordurosa? Que aí você põe detergente na esponja e ela absorve toda aquela gordura? Então, o corpo físico funciona como essa esponja. No entanto, Belarmino debatia-se, preso de choro e convulsões espasmódicas, revivendo as danosas aflições que o acometeram, enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que a si diziam respeito. Comentava, porém, o instrutor. Podeis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se à existência planetária pelas enganosas escarpas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam, ou seja, continua sofrendo por aquele mesmo motivo que os levaram ao suicídio. Antes acumulou desditas novas, quiçá mais ardentes e pungitivas, à bagagem dos males que dantes o afetavam, os quais seriam certamente suportáveis se educação moral sólida, estribada no cumprimento do dever, lhe inspirasse as ações diárias. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastres como o que lamentamos nesse momento, o homem somente não na tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado a realizações imperiosas, porque não a quer adquirir, visto sobejarem em torno de seus passos, no orbe de sua residência, instruções e ensinamentos capazes de conduzi-lo às alvoradas redentoras do bem e do dever. O incauto viajeiro terreno, porém, ha preferido sempre desperdiçar oportunidades benfazejas, proporcionadas pela divina providência, com vistas ao seu engrandecimento moral e espiritual, para mais livremente englobar-se às sombras insidiosas das paixões mantenedoras dos vícios e desatinos que o impele ao irremediável tombo para o abismo. No torvelinho das atrações mundanas, como no embater das provações que o excruciam, ao choque das vicissitudes diárias, inalienáveis ao meio em que realiza as experimentações para o progresso, como na fruição das doçuras fornecidas pelo lar próspero e feliz. Jamais ao homem